Porque isto é o que Deus quer fazer com a nossa geração. Em anos passados, as nossas gerações perderam o mais maravilhoso do Evangelho, que é a sobrenaturalidade de Deus, o poder entrar e viver e fazer o mesmo que o Senhor Jesus fazia. Da mesma maneira em que eu fui enviado, eu vos envio. Amém? Então vamos ver algo muito interessante. Venha comigo a Apocalipse. Capítulo 1. E aqui está João. Vamos ver como João vai progressando para entrar nas dimensões do céu. E diz, versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e a todas as igrejas. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com um vestido comprido e ceñido pelos peitos com um cinto de ouro. E aqui está o João, e ele diz, estava eu no Espírito. Diz no versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Diz, e eu fui arrebatado no Espírito. Em outras versões diz, e eu estava no Espírito. Estar no Espírito era a realidade de todos os dias da igreja primitiva. E era a única forma de conhecer a Deus. A igreja primitiva não tinha Bíblias. A maioria das igrejas que surgiam em todas as partes, amém, do Novo Testamento, a grande maioria nem sequer tinham os escritos do Antigo Testamento. Amém? Quando a igreja começa a expandir-se em Europa, em África, amém, com os pais da igreja, a igreja não nasceu com Bíblias nas mãos, não havia imprenta. Amém? Os rolos, os escritos do Antigo Testamento eram uma coisa muito cara e que só tinham as sinagogas. E quando o Evangelho sai para os gentis, amém, não sai com Bíblias nem com rolos nas mãos. Como crescia a igreja primitiva? O pastor não podia chegar a um púlpito e dizer: abram as Bíblias neste versículo. Não podia. O pastor não podia dizer ao povo: você, quando chega à sua casa, vai ler todos estes versículos. Não podia. Como funcionava a igreja primitiva? Porque o que eles faziam levou-os a um conhecimento de Deus tão grande que mudaram a história, amém, do seu tempo. E o apóstolo Paulo disse: eu tenho conquistado toda a Ásia, amém, para o meu Senhor Jesus Cristo. Está falando um conquistador, amém? Muitas vezes ele pregava sem os livros, sem os rolos, amém? Ele teve que mandar pedir os rolos. Ele escreve: por favor, manda-me os rolos. Tinha ele os rolos? Não tinha os rolos. Amém? Como pregavam? Como percebiam? Como creiam? O que acontecia? Os pastores, a igreja primitiva, ensinavam a igreja a viver no Espírito, porque era a única maneira de conhecer a Deus. Eles não podiam, como muitos fazem, abrir a palavra, papam, o Senhor diz. E muitos creem que assim é a palavra profética.
Não tinham isso. Não podiam dizer, Senhor, estou numa aflição, vou buscar aqui nos Salmos, aonde você vai me falar. Não podiam. Está comigo? Está comigo? O que eles faziam? Porque o que eles faziam, a gente não está a fazer, e eles tinham muito mais poder do que a gente. Amém? Então, eles ensinavam a gente a entrar no Espírito. O João dizia, vocês têm a unção do Santo, e não tem preciso que ninguém vos ensine. A unção ensina, a voz do Deus vem na unção de Deus. Os pastores ensinavam o povo a entrar no Espírito. Isto é o que está dizendo João. Estava eu no Espírito. Estava eu, e como se entra no Espírito? Amém? A gente somos Espírito. Diga comigo, eu sou Espírito. A gente tem alma e vivemos dentro de um corpo, amém? Como seres espirituais, amém? A maioria das pessoas vivem o espírito caladinho dentro de vocês e a sua alma faz muito barulho. A sua alma começa a falar de todas as aflições, começa a dizer tanta coisa e vivemos no barulho da alma, no barulho do coração. E mientras as pessoas vivam no barulho, uns sonidos tão fortes dentro de nós, não podemos ouvir o sonido do Espírito. Então, começamos a crescer em Jesus e começamos a aprender a calar o barulho da nossa mente. Começamos a concentrar-nos, começamos a adorar a Deus. Esta noite tivemos uma experiência maravilhosa na presença da adoração. Não foi preciso ter cantos, amém? A gente não precisou 20 cantos para entrar na presença de Deus. Quantos se deram conta que num minuto a gente estava já em um lugar diferente espiritualmente? Num minuto entramos. Amém? Não foi preciso cantar um canto, outro canto, a ver quando a unção ia subindo bocadinho a bocadinho. Não. A gente entrou. Amém? O coração estava disposto, a gente entrou no Espírito. E começamos a sentir, a perceber uma atmosfera diferente. Os seus pensamentos foram captivados, amém, pela unção que estava aqui. Quantos dizem amém a isso? Você deixou de ouvir a voz da aflição. Se você veio com problemas, você nessa atmosfera já não estava ouvindo a voz dos problemas. Se você tinha uma dor, você já não estava ouvindo a dor. Você começou a entrar. Algo cativou o seu espírito para procurar mais, para ir mais adentro, para sentir essa presença tão gloriosa que estava aqui de Deus. Está comigo? Então, uns num nível, outros no outro nível, entramos no Espírito. Adoração, por isso diz o Senhor, estou à procura de adoradores em espírito e em verdade. Amém? Quando entramos neste tipo de adoração, e por isso as línguas do Espírito são tão importantes, amém? Porque as línguas vão calar o barulho da nossa mente. A sua mente, só pode seguir o que a sua voz diz. E se você quer fazer um experimento, se eu lhe digo, diga o seu nome repetidamente, diga o seu nome repetidamente, várias vezes. E mientras eu estou a dizer, você vai fazer uma suma, e eu lhe digo, sume 57 mais 28. Então diga o seu nome. Mientras você está falando o seu nome, você não pode fazer a conta. Porque a sua mente ouve o que a sua voz está a dizer. Está comigo? Isto começa a treinar a mente, a entrar numa concentração e a calar a vida da alma para que a vida do espírito comece a se desenvolver.